Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Charlie Austin, você está aqui no Amor Nem Sage, sejam bem-vindos ao canal. E hoje, depois de um bom tempo, eu trago um novo vídeo sobre a temática de chamas gêmeas. Mas antes de a gente prosseguir com o tema, vou pedir para você se inscrever no canal, apertar o sininho de notificações para não perder as nossas publicações quase que semanais. A pergunta que eu venho responder hoje, que é uma pergunta que é a pergunta que vale milhões, e concordemente a sua resposta também, pois é um ponto na conexão de chamas gêmeas, dessa jornada de alma através da conexão de chamas gêmeas, que pouquíssimos conseguem chegar na mesma vida em que encontraram a sua chama e iniciaram na jornada do despertar espiritual através desse encontro. Por que eu falo que pouquíssimos chegam nesse ponto que eu vou comentar aqui? Porque não raro, após o encontro, a maioria das pessoas ficam perdidas por um tempo tão longo que quando e se apercebem do que devem fazer, já é muito tarde para poder retomar a jornada que seria proposta através do encontro dessa conexão na mesma vida. Então precisam retomar ou precisam retornar aqui ao planeta em outras encarnações para dar continuidade. No geral, muitas chamas gêmeas vão levar aí de 4 a 5 vidas para poder chegar neste ponto aqui, que eu vou comentar no vídeo de hoje. Mas como nós estamos no momento da Terra que é transição planetária, as energias estão se acelerando, novas energias estão chegando no planeta, está havendo várias aberturas conscienciais. Nunca antes houve tantas ferramentas para o ascensionamento. Hoje, nesse atual contexto energético e espiritual do planeta, é assim, você só não vai chegar nesse ponto que eu vou comentar nesse vídeo se você realmente não quiser, se você realmente não levar a sério a jornada, ou se você particularmente se familiarizar imensamente com as distrações que aparecem lá no início da jornada após o encontro e decidir permanecer nelas porque elas mais te interessam do que você realmente fazer o trabalho duro. Então, o ponto que eu quero falar hoje para vocês nesse vídeo é algo que nós chamamos de sumação. É isso mesmo, é um nome meio estranho. É S-U-M-A, cedilha A com tio em cima e O. Sumação. O que é a sumação? A sumação é o pulo consciencial final dentro da jornada desta conexão de chamas gêmeas. Eu vou ter que explicar um pouco melhor por que essa sumação é considerada como ponto de virada consciencial final. Porque primeiro a gente precisa entender o seguinte, pessoal. A jornada da alma através da conexão de chamas gêmeas é infinita. Isso quer dizer que antes de você e a sua alma, né, que está encarnada no outro corpo, que seria a sua chama gêmea, encarnarem nessa atual vida, essa jornada já estava acontecendo no plano espiritual, com as devidas proporções que esta pode tomar nestes níveis, que não são os níveis encarnatórios, são os níveis sutilizados, porque é o lado de lá, é o pré-vidas, é o entre-vidas, ok? Aqui, nesta atual encarnação, a jornada só começou quando houve um encontro, que pode ter sido cara a cara, presencial, ou pode ter sido através de formas digitais, ouvir a música da pessoa, ou ver a pessoa em alguma rede social, não importa. O universo não diferencia entre como se dá o contato. Para o universo, um contato presencial, como um contato digital ou à distância, acaba sendo a mesma coisa. E a jornada continuará depois do final desta vida, quer vocês tenham terminado juntos ou não. Então, assim, a jornada é infinita e vocês podem me dizer, e eu já repeti isso em vários vídeos do canal, Charlie, se a jornada é infinita, como você pode estar falando da sumação, que a sumação é o ponto de guinada consciencial final? Porque, gente, essa jornada, apesar de ela não ter estágios, ela tem blocos construtivos. E vamos dizer que enquanto você estiver encarnado, você está no bloco construtivo da experiência da jornada de chamas gêmeas, enquanto na fisicalidade, ou seja, enquanto na matéria.
tá? Então, assim, quer você esteja fazendo o trabalho energético de alinhamento ou não, você está na jornada depois que você teve o encontro com a pessoa. E dentro desse bloco construtivo, que nós chamamos Jornada de Chama Gêmeas enquanto encarnado, se você trilhar o que a espiritualidade propõe para você, vai chegar em relação a este bloco construtivo ao ponto máximo que você pode experienciar desta conexão, deste trabalho interno. Fez sentido? Eu vou repetir de outras maneiras para ficar mais claro. A jornada ela é infinita, porque, em última instância, a jornada não é sobre você e a pessoa, e sim sobre o que vocês têm em comum e que os une, que é a sua alma. Então, nós podemos dizer que a jornada nunca vai acabar. Mas no que diz respeito a todos os tipos de alinhamentos que você pode fazer enquanto encarnado, há um limite. E este limite do quanto você pode evoluir dentro da jornada enquanto estando na fisicalidade, o último ponto, a última guinada é chamada de sumação. Então, depois dessa guinada, ou melhor, quando você chega nesse ponto de guinada, a espiritualidade entende, por espiritualidade é que eu quero dizer particularmente a sua alma entende que deste ponto em diante não há nada mais que o mundo físico pode oferecer de recursos ou de experiências para você desenvolver novos aprendizados dentro da jornada de Chama Gêmeas. Então, assim, quando você chega nesse ponto, você vai permanecer neste ponto pelo tanto mais de tempo que você escolher permanecer encarnado, ou pelo tanto mais de tempo que você ter contratado permanecer encarnado. Por isso que é interessante o ponto de sumação. Basicamente como dizer que você fez todo o seu trabalho interno. A sumação é quando você finalmente chega num nível de consciência através de várias guinadas conscienciais ou a soma total delas, em que a espiritualidade maior, o que vai envolver o seu time espiritual, os contratos que você fez com a sua chama, com outros, o plano ascensionado vai entender que você cumpriu a cartilha, você cumpriu o currículo de aprendizados que você veio tirar aqui na Terra através da jornada de alma dentro de uma conexão de chama gêmeas. Então é isso que você precisa entender. Então a sumação é o ponto mais desejável para se chegar. A sumação ela tem alguns detalhes muito interessantes, mas a primeira coisa que eu acho que vocês vão querer saber é: Charlie, como eu vou saber que eu estou na sumação? A primeira coisa se você perguntar isso, quer dizer que você ainda não está na sumação. Pois quem chega na sumação, esse ponto consciencial, esse ponto de guinada consciencial final, dentro da parte da jornada de chama gêmeas que é traçada e é trilhada no físico, não vai ter dúvida de que chegou nesse ponto. Porque vai ser muito clara a experiência de ter chegado nesse ponto. Vamos falar primeiro por que a sumação ela é desejável. Porque ela é o ponto magnetizante máximo que existe dentro da conexão de chama gêmeas. Ou seja, nessa altura você se torna irresistível para tudo que é você e para tudo que é a sua alma. Isso é o mesmo que dizer que tudo que é realmente uma extensão da tua alma, uma manifestação da sua alma no mundo físico, não vai conseguir ficar distante de você. Tudo vai correr para você, o que inclui a chama gêmea. O ponto de sumação quer dizer, então, que será um momento em que você magnetizará a sua chama gêmea? Nananina, não. Quando você chegar no ponto de sumação, você já terá magnetizado a sua chama gêmea. Quer seja a pessoa física, de fato, ou símbolos que remetem à lembrança, à memória ou à semelhança física da pessoa. Por exemplo, fotos da pessoa, músicas ou livros ou informações que remetam à pessoa, outros falando de você para a pessoa, o nome da pessoa, tudo isso são sinais de magnetização. Então, antes da sumação, você já terá tido vários sinais de magnetização. Tá? Não confundir, pessoal, magnetizar a chama com manter a chama magnetizada. Então, antes da sumação, você já pode ter magnetizado a chama e não necessariamente ter mantido a chama, quer seja a própria pessoa física ou o símbolo dela na sua vida. Mas isso é irrelevante aqui para a nossa conversa. Quais vão ser os sinais da sumação, então? Eu vou dar aqui os sinais,
Mas note, não se baseie por esses sinais. Aqui eu estou discorrendo sobre eles só a nível de curiosidade, a nível de entendimento e de conhecimento. Você talvez vai experienciá-los das mais variadas formas. O primeiro grande sinal de que você chegou na sumação é que você vai ter essa confirmação interna através de um sync de sensação de completei. É tipo assim, você vai sentir, eu completei a jornada. Eu cheguei aonde eu havia me proposto a chegar quando eu escolhi, ainda no plano espiritual, trilhar esse tipo de jornada da alma, através de uma conexão de alma que é a da chama gêmeas. Você vai ter essa expansão interna. Essa expansão interna vai se transliterar não necessariamente como um pensamento, mas como algo que você sabe que já trilhei tudo que eu tinha para trilhar na conexão, ok? Às vezes essa sensação interna ela vai ser seguida quase que simultaneamente ou paralelamente ou misturada com esse momento, com esse sync, com essa virada interna, com experiências que a gente poderia dizer meio metafísica. Né, como uma experiência meio metafísica, uma mudança no clima, por exemplo, se o tempo está fechado, do nada, um dia que não era para ter sol, o sol sai atrás do horizonte, ou as coisas ao seu redor vão começar a se movimentar estranhamente, ou junto com isso você vai ter um momento assim, um expurgo de alegria, ao invés de ser um expurgo de sofrimento, como era comumente na conexão, e você vai sentir vontade de dançar, você vai se sentir livre dentro. Esse é um grande sinal de que você chegou na sumação. Detalhe, no caminho até a sumação, você terá passado por breves momentos semelhantes à experiência final da sumação, mas ainda não vai ser a experiência final da sumação, porque nesses momentos menores, que seria uma preview da sumação, você não vai ter aquele senso de que é a experiência de êxtase final. Você sempre vai ficar assim, será que é a última vez? Acho que agora é a última vez. Sempre vai ter algum dedilho de dúvida. Na sumação, não. Na sumação, você sabe, eu cheguei aonde eu precisava chegar. Tá? Então, esse é o primeiro sinal da sumação. Essa sensação interna de eu completei. Eu cheguei, eu trilhei tudo que tinha para trilhar nessa conexão a nível humano, a nível físico. A segunda coisa que você vai sentir na sumação, além dessa expansão interna, você vai sentir também que a partir deste ponto você aprendeu a se amar o suficiente. Isso é muito legal na sumação. Você vai saber que você é agora de fato um ser que se ama. Você se coloca em primeiro lugar a todos os momentos, e não de uma maneira, digamos, egoística. Porque alguns diriam, se colocar em primeiro lugar a todo momento, então é só você pensar em si. E de certa maneira é mesmo isso, mas é o pensar em si não para tirar proveito dos outros, não para ter sempre a sua vontade como a última, não para se prevalecer acima dos outros. É aquele senso de se colocar em primeiro lugar porque você entende que numa instância muito definitiva e máxima só existe você no universo. Só existe um filho ou filha de Deus. É aquela comunhão com uma verdade maior, aonde você tá tão bem de que você sabe que você nunca mais vai cometer um erro ou algo que possa infligir sofrimento para você ou para os outros, porque você entende que você está no perfeito fluxo da sua essência de ser. Então a sumação ela vai trazer isso, você vai ter a confirmação espiritual de que você aprendeu a lição mais difícil de todas, como se amar, como amar a si mesmo. Então note os dois pontos aqui, você vai ter essa expansão interna, que pode ser acompanhada de um pensamento ou um sentimento, ou dos dois, ou de outras coisas, de que você completou a jornada da chama gêmea. Você, junto a isso, sentirá que agora você se ama, e você se ama o suficiente. E terceiro, essa talvez seja o sinal mais estranho da sumação, você não reconhecerá mais nada fora de si como sendo uma outra manifestação da sua alma, pois não haverá mais esse senso de fora e dentro. Então, incrivelmente, a essa altura,
não é que você vai simplesmente esquecer de que pessoa tal seria a tua alma encarnada em outro corpo, mas simplesmente essa altura isso não vai fazer mais sentido para você. Você pode até falar sobre isso, eu conheci outra pessoa que é a minha alma encarnada simultaneamente, mas assim, a sua chama gêmea vai estar totalmente aqui em você. É estranho dizer isso. Ela vai estar totalmente emaranhada em você. E alguns vão me dizer assim, Tiana, mas eu já sentia isso, que eu estava emaranhada com a minha chama gêmea, em outros pontos da jornada, não, mas aqui, gente, vai ser diferente. Porque até então, nesses outros casos, você conseguia se perceber diferente da chama. E você percebia os momentos que talvez a personalidade da chama, os gostos da chama, a energia da sua chama se intersectavam com os seus. Então ainda havia um senso de separação para você conseguir fazer essa análise, essa observação. Olha, realmente essa pessoa sou eu, né? Porque eu tô sentindo aqui os pontos aonde é a energia dela, entre aspas, se comunicando com a minha. Na sumação, não. É literalmente só a você como a expressão máxima da alma, entende? Então, assim, vamos supor que você se chama Carlos e a sua chama se chama, sei lá, Patrícia. Você não reconhece um outro corpo a parte deste como sendo a Patrícia. Você é o Carlos Patrícia, entende? Mas assim, é, é, é tão misturado, virou uma energia tão, digamos, única, e talvez uniforme, eu poderia dizer, de que você simplesmente não consegue mais tratar a conexão como algo que é trilhado por duas pessoas, por dois indivíduos. Esse é um outro sinal interessantíssimo da sumação. E o detalhe é, você sabe que deste ponto em diante, quando você chega na sumação, você nunca mais vai ter aquelas reverberações energéticas, você nunca mais vai ter aquelas oscilações, sabe? Picos e baixas, picos e baixas. Você sabe que você nivelou a energia por completo. E aí, até aqui, se você já vinha magnetizando a chama várias vezes, ok? Mas a chama não permaneceu no seu entorno definitivamente, você sabe você vai agora, a partir desse ponto da sumação, você sabe que vai ter a grande magnetização final, tá? A não ser que essa altura sua chama talvez já tenha desencarnado, ou através das várias magnetizações e repelimentos, talvez houve um espanamento definitivo. Se essas duas coisas não aconteceram, saiba, a grande magnetização final vai acontecer. Esse é um momento, por isso que eu falo que a sumação é tão importante. É um momento angariante de uma tal tamanha camada de energia que o universo vai literalmente se movimentar, todas as suas peças, com toda essa energia que foi sendo angariada, cada guinada consciencial que você foi dando na jornada, agora para trazer a cabo uma reunião, se não definitiva, uma reunião onde os dois vão se encontrar novamente. É claro que nesse ponto da somação, você não vai estar preocupado com isso. Você vai estar preocupado em ser a única pessoa. Você vai estar tão expansivo dentro que se você nunca mais vê a pessoa, tipo assim, é como se a pessoa não existisse mais externamente, pessoal. Apesar de que, logicamente, você sabe que a pessoa provavelmente está lá, ou no país dela, ou na cidade dela, não importa, tá? Mas assim, tecnicamente falando, pela natureza da energia, você vai saber que você chegou num ponto de angariamento de energia. Porque assim, pessoal, a cada lição que você vai aprendendo na jornada da chama gêmea, isso vai angariando um certo passe energético para você perante a espiritualidade. Isso vai angariando uma certa quantidade de energia com cada aprendizado. E a somação é a totalidade de todos esses aprendizados, que são nada mais do que uma certa quantidade de energia. E quando você chega no ponto final, na guinada final de consciência dentro da jornada, pelo menos pelo nível físico da jornada, veja, é muita energia que foi juntada. É muita energia que foi juntada. Então, assim, você pode ficar preparado para você ver o milagre da sua alma acontecendo, porque a sua alma ela é milagreira, ela é milagrosa. Por sinal, a própria experiência de você chegar na sumação já é um milagre. É um milagre, assim, incrível. O que a sumação quer dizer além de tudo isso? Esse angariamento máximo de energias,
a guinada de consciência final. A sumação quer dizer que todas as integrações possíveis que davam para ser feitas enquanto trilhando a jornada encarnado no mundo físico foram feitas. Então, olha que incrível. Então, assim, ao mesmo tempo que eu já falei no canal várias vezes que a jornada é infinita e sempre tem um patamar maior para ir, a gente pode ver também de uma outra perspectiva, que dentro do que a Escola Terra oferece, a jornada de Chamas Gêmeas, ela tem sim, de uma certa maneira, tecnicamente falando, um ponto final, um ponto máximo onde você pode chegar, e este é a sumação. Então também é um certo alívio você saber que se você continuar no caminho, você vai chegar nesse ponto máximo magnetizante. Por que a gente fala que é o ponto máximo magnetizante? Não é só porque é o que contém mais energia, mas também porque todos os outros pontos anteriores, né, em que você chegou de conseguir magnetizar a tua chama, tipo, como eu posso dizer, eles ficam pálidos, assim, perto deste ponto magnetizante final, que é a sumação. Afinal, eles sedimentaram o caminho para chegar nesse ponto, certo? E a diferença da sumação para os pontos anteriores na jornada em que você talvez tenha magnetizado a chama ou tenha estado fértil energeticamente para magnetizar a pessoa física, é que assim, esses outros pontos eles magnetizavam, mas eles não tinham a capacidade de manter a pessoa física no seu entorno. Você teria que continuar a fazer alguns movimentos energéticos para continuar a manter aquela magnetização acontecendo. Então, o que eu quero dizer? Nos pontos magnetizantes anteriores da conexão, não era automático e definitivo a continuidade da magnetização. Você tinha que fazer algo meio que manual, quer dizer, você tinha que continuar a dar suporte àquele ponto magnetizante para a pessoa se manter perto de você. Quando você chega na sumação, você literalmente não precisa fazer mais nenhum trabalho energético. Se você encontrar com a pessoa, será assim, irredutível, será sedutor. A pessoa simplesmente ela vai ficar magnetizada, presa né, a você, e ela simplesmente não vai conseguir mais se desligar, se desvencilhar de você. Eu acho que essa é a beleza da sumação. É um ponto magnetizante tão poderoso que ele não só magnetiza, ele tem a capacidade de manter essa magnetização que ele emite permanentemente. Então eu trouxe aqui para vocês a minha explicação da sumação. Eu trago aqui alguns dados, hoje apenas 13%, na verdade isso oscila, né, do maior número para baixo, entre 13 e 9% de todas as chamas gêmeas no planeta que vieram com a intenção de estarem juntas com a sua contraparte, conseguem chegar ao ponto da sumação, ou seja, se a gente está falando de entre 9% e 13%, tem essa oscilação, né? Tem essa margem de erro. Isso quer dizer, então, que nós estamos falando aí que 87% das chamas gêmeas que estão atualmente encarnadas no planeta não conseguem chegar nesse ponto de sumação. E aí, se a gente pegar esse recorte de 13%, vamos pegar a margem de erro maior, né? Esses 13%, agora a gente olhar eles como 100%, dos 13%, quando eles chegam na sumação, quantos por cento conseguem ter a reunião final e aí a reunião ser definitiva, caso a chama gêmea ainda esteja viva ou não tenha tido o espanamento, né, que pode ser definitivo, desses 13% que conseguem produzir a sumação, 98,8% deles conseguem ter a reunião com a chama gêmea e permanecerem juntos. Tá? Interessante, é extremamente raro alguém chegar na sumação e a essa altura em que chega na sumação, talvez por causa de uma vária série de magnetizações anteriores que, obviamente, não foram bem sucedidas, porque a pessoa repeliu novamente para ter uma nova magnetização. São raros os casos em que a pessoa espanou a chama gêmea definitivamente. Acho que assim, é menos de 0,3%. É bem pouco mesmo. O que eu tô querendo dizer, gente? Para quem não sabe, se você demorar para você fazer o trabalho energético, ou se na sua feitura do trabalho energético de magnetização você meio tiver recaídas ou baixar a guarda, você pode, por exemplo, repelir a chama gêmea definitivamente e aí não ter mais volta. Entende? Então, assim,
Há casos que isso acontece, você chega na sumação, que é esse menos de 0,3%, você tá bem, mas você nunca mais vai conseguir trazer a pessoa física de volta, porque em algum ponto lá de algumas das mini magnetizações você a espanou, você puxou tanta energia dual pra cima da pessoa que não tem como ela retornar, sabe? É tipo uma linha de anzol que foi tão longe lá na água, é tantos quilômetros pra frente, não sei, tão profundo que até você enrolar aquela linha de novo, tipo assim, você vai ficar ali o dia inteiro. É meio isso. Mas você vai saber também, tá? Se você chegar na sumação e aquele ponto você já tiver explanado a chama gêmea em algumas das outras mini magnetizações, você vai saber. E aqui eu não vou entrar muito na natureza de como seria esse saber, mas você vai saber. Geralmente, um detalhe que vai mostrar para você que a sua sumação ela aconteceu como tinha que ser e quando você chegou nela não teve o espano, é porque por vias de você sentir a sumação, você vai ter alguma coisa nos eventos da sua vida, por assim dizer, que estão prestes a acontecer ou já estão acontecendo, que meio que corroboram a sumação. Faz sentido? Ai, como que eu vou explicar isso? A sumação não vai ser um evento isolado, ela vai estar dentro de um contexto e várias outras coisas no seu contexto vão estar confirmando que um ponto de encontro ou um ponto máximo de finalização da jornada está prestes a acontecer. Então, o que eu quero dizer? Se você passar pela sumação e tiver acontecendo outros fatos ou acontecimentos na sua vida que se relacionam diretamente com você e a sua chama, ou com a jornada de chamas gêmeas, ou com as próprias sensações que aconteceram ali na sumação, é uma prova muito forte de que você não só chegou na sumação, que é o ponto mais difícil do pessoal chegar, como você chegou ali intacto, vamos assim dizer, passando por todas as lições referentes à jornada, sem ter produzido um espanamento permanente da pessoa física, né? Que é a sua. Que é o símbolo que a tua alma usa para você trilhar a jornada. Então, isso é muito também consolador, eu diria. Então, gente, esse vídeo já tá imenso, tá muito longo, mas eu queria trazer aqui para vocês todas essas informações. Vale lembrar aqui que sim, você vai ter várias guinadas conscienciais durante a jornada. Você não tem como você forçar essas guinadas acontecem naturalmente, e a sumação não tem como você determinar quando ela vai acontecer. Se você não desistir e você continuar no seu trabalho energético de alinhamento, você vai chegar lá, porque é um ponto que você tem que passar antes de você começar a trilhar essa conexão nos outros níveis que ela pode acabar se plasmando ou que ela pode acabar se manifestando, que aí já vão ser níveis mais sutilizados e que talvez você só vai trilhar com o seu querido ou querida quando já não estiverem mais na carne. Mas então, a sumação significa completei o trabalho, né? E agora o universo vai fazer o desenlace, o universo vai fazer os últimos ajustes, e se a chama ainda estiver encarnada, nós vamos aí ter um tempo de respiro para a gente aproveitar a epítome de todo esse trabalho energético, e depois, quando estivermos fora aqui do planeta físico, poderemos decidir já adentrar nos níveis dessa jornada infinita referentes àquele lugar onde estaremos no plano espiritual, ou a continuar até levar para o lado de lá esse momento aqui de suspiro e de vida junta e de vida unida que tivemos depois da sumação no plano físico. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sou Charlie Austin e El sou tu. Se você quer saber como trilhar essa conexão, eu tenho um curso, chama Gêmeas Direto ao Ponto. São 10 mini aulas com 90 dias de acesso ao material na nuvem, ao streaming do material, dá uma olhada na minha agenda online, leituras-almicas.reservil.com. Estamos com promoção agora de 3 meses, então você pode pegar um valor especial e eu espero que você ganhe o maior presente de todos, que é o bônus, né? Porque só a sumação já é presente o suficiente, mas que você ganhe ainda o bônus que vem com a sumação, que é estar com o seu querido e com a sua querida pelo resto dessa encarnação, se a sua alma assim desejar. Eu sou Charlie Austin e eu sou tu, o amor vive no mundo através de você. Até os nossos próximos materiais.